O Espírito Santo é o meu assistente pessoal. No início, o planeta desabitado, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Depois que tudo se formou prontinho para o homem habitar, os primeiros habitantes, Deus falava com eles tete a tete, face a face. Após o pecado ter sido praticado e depois de muitos moradores, Deus dispensava o anjo Gabriel para trazer mensagens específicas aos homens, conforme surgiam as necessidades. O anjo Gabriel era o assistente pessoal de Deus. Deus tem assistente pessoal. E ele levava as mensagens que Deus determinava a algumas pessoas. E era o anjo Gabriel quem trazia mensagem ao homem na terra no início. Agora, com a grande população, com a vinda de Jesus, no dia do batismo no Rio Jordão, Jesus foi batizado pelo João Batista. E quando ele saiu das águas, o Espírito Santo veio para ele em forma de pomba e pousou sobre ele. Deus, naquele momento, estava presenteando Jesus com o Espírito Santo. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e pousou sobre Jesus. E veio uma grande voz do céu que dizia: "Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer." Então, no dia da morte na cruz de Jesus, o véu se rasgou de alto a baixo. E aquilo já era uma preparação, para que todos futuramente tivessem acesso ao Pai, se reconciliar com o Pai, com o Criador, através do seu Santo Espírito, e voltar a ter o diálogo, a experiência com seu Criador, que no Éden havia perdido. E foi um presente que Jesus prometeu pedir ao Pai para enviar o Espírito Santo para ser o assistente pessoal de todos aqueles que crer nele e o receber aceitando Jesus como seu Salvador e Senhor, recebe a promessa de receber como companhia o Espírito Santo para ser o seu assistente pessoal, seu coach. Eu até imagino Jesus Cristo pedindo ao Pai. Eu fico imaginando aquela conversa, aquele diálogo que ele teve, porque Jesus, ele é a palavra encarnada, é o verbo vivo. Ele viveu na pele o que nós sentimos aqui. Então, ele soube dizer ao Pai, ele soube interceder por nós. Eu imagino ele dizendo: "Pai, lá na terra não é fácil, não. Lá, por si só, nenhum homem vai se salvar. Eles não vão conseguir, porque eles são tapados. Precisam do teu Espírito para abrir a mente." Ele disse então: "Eu pedirei ao Pai e que envie outro Consolador", porque os discípulos e a multidão, eles não largavam do pé de Jesus. Onde Jesus estava, todos queriam estar em volta dele. Então Jesus falou assim: "Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber." Quem não é cristão, quem não aceita Jesus, não pode receber, não tem o Espírito Santo. O acesso ao Espírito Santo, a condição é receber Jesus para ser Senhor e Salvador de sua vida. Então, o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis,
porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, Jesus prometeu, voltarei para vós. Aquele Consolador, Jesus dizendo para os discípulos, fazendo aquela promessa, aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho vos dito. E chegou a hora de Jesus partir, voltar para a glória, voltar para o céu de onde ele veio. E agora? Jesus precisou morrer para voltar ao céu? Não, de forma alguma. Alguém sabe responder como foi que Jesus retornou ao céu? Foi assim. Foi em uma transfiguração na vista de seus discípulos. Ele os chamou para essa despedida gloriosa que aconteceu em um monte. E ali, Jesus falava assim. Então, aconteceu o seguinte, está escrito em Atos dos Apóstolos, aos quais também, depois de ter padecido, depois que Jesus morreu e ressuscitou, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, provas sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus apareceu aos discípulos ressuscitado e dando muitas provas de que ele estava vivo, de que Deus tem poder para ressuscitar, de que da mesma forma que ele ressuscitou pelo poder de Deus, quem crer nele também será ressuscitado, dando provas inquestionáveis, infalíveis. E ficou 40 dias com os discípulos após a ressurreição, ensinando, só falando acerca do reino de Deus, do reino vindouro. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então, ele deu uma ordem, vocês fiquem aqui em Jerusalém, que quando eu chegar lá, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, porque na verdade, João batizou com água, ele falando, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Até ali, ninguém tinha sido batizado com o Espírito Santo, só Jesus que tinha recebido. Então, Jesus falou assim, vocês todos foram batizados em água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, então ele estava dizendo, em breve, logo, fica aqui em Jerusalém, que assim que eu chegar lá, que eu me assentar, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, Jesus falou assim, aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, o povo ali reunido, ele falando do reino de Deus, e o povo curioso perguntou, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? O que vai acontecer? Como será? E Jesus respondeu assim, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quer dizer, tem coisas que só o Pai sabe, nós não temos condições de entender, porque Deus é mistério, porque Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo, um dia para Deus é como 1000 anos, mil anos como um dia, então não tinha como Jesus explicar para ele deu algumas dicas para eles ficarem calmos, deu algumas dicas. Então Jesus falou assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Falou, ficam calmos, vocês vão receber poder, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus já sabia que o evangelho ia se expandir. Era uma semente que ia dar uma árvore frutífera e espalhar por todo o planeta. Então, assim, e quando dizia isto, enquanto Jesus estava dizendo isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu,
ocultando-os a seus olhos. Então foi assim a volta de Jesus ao céu depois da crucificação. Ele, falando do reino de Deus, chamou os discípulos para despedir no monte, e ali ele conversando, falando, e a nuvem veio e envolveu Jesus, e a nuvem levou Jesus ao céu. E estando com os olhos fitos no céu, os discípulos ficou olhando ele subindo. Os discípulos com os olhos fitos, ele sendo elevado às alturas. Enquanto ele subia, eis que junto deles, dos discípulos, puseram-se 2 homens vestidos de branco. Ali já eram anjos. Já anjos para dar uma mensagem para os que estavam ali. Os quais lhes disseram, esses homens que apareceram perto dos discípulos, disseram assim: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, ali era uma mensagem de Jesus já dizendo: olha, eu voltarei, né? E vocês lembram que quando Jesus estava com os discípulos, ele dizia: eu vou ressuscitar, mas os discípulos não entendiam o que queria dizer aquilo. Para eles era novo, nem entrava no entendimento deles. Então, quer dizer, entrava aqui e saía aqui. E da mesma forma, e Jesus ressuscitou. E da mesma forma, Jesus subiu dizendo: eu voltarei. E para muitos, não tem como eles entenderem, eles não conseguem entender. Entra aqui e sai aqui. Mas da mesma forma que Jesus prometeu ressuscitar e ressuscitou, ele prometeu voltar e ele voltará. Então Jesus se preocupou com isso, de ter uma companhia divina aqui com nós carnais. Eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador para lhes fazer companhia. E falou acerca dele, Jesus falou acerca do Espírito Santo. Falou assim, ó, ele é conselheiro, ele é consolador, ele é direcionador, ele guia a tua vida, ele faz lembrar, ele é um assistente pessoal, intercede por você a Deus até com gemidos inexprimíveis. Ele é convencedor, convence o homem do pecado e do mal, fala, aí não vai, aí não pode ir, aí não faz bem para você. Ele é um amigo hipersensível. Ele é um selo para o dia da redenção. Só vai subir quem estiver com ele na vida. Viu? Ele é um companheiro, um encorajador. O Espírito Santo, ele envolve, ele alegra, ele dá força. Ele é uma presença gostosa. É um mestre, ele ensina coisas novas. O mesmo Espírito que age em mim, ele age em você. Às vezes da mesma forma, às vezes de forma diferente, de acordo com a necessidade e cada situação. Então ele edifica a igreja de Jesus, ele consola, ele exorta, tudo para a gente andar em retidão, andar em santidade. Então ele direciona a igreja de Jesus para andar sempre no caminho certo, na direção da luz. Então, tenha o desejo de recebê-lo. Como? Intensifique a oração, a comunhão, sintonia de sentimentos, identificação, harmonia, intimidade com Deus, orar em todo tempo, em espírito. Se consagrem. Deixe de ver coisas que te contaminam, coisa que deixa nódoa na tua mente, na tua alma. Façam jejuns, não é só de alimento, mas de alguma coisa. Se abstenha de algo por sentimento às coisas de Deus. É uma forma de abrir caminho para o Espírito Santo habitar em você. Tenha perseverança, não desista. Tenha constância, seja persistente, insista. Jesus tinha certeza que o Pai lhe atenderia. Então estejam certos que vocês serão atendidos também. Ele disse, o Espírito da verdade que há de vir lhes ensinará todas as coisas. Sim, ensinará o que foi ensinado por Jesus
e até as coisas que Jesus ensinou, mas que não chegou ao nosso conhecimento, coisas que foram esquecidas, ele fará lembrar, coisa que nós não tivemos acesso. Então, coisas que foram ensinadas, os discípulos tiveram acesso, mas nós não tivemos. Ele habitará em alguém para falar essas coisas, coisas novas. Porque Jesus, ele fez e falou muitas coisas que não chegaram a ser registradas. Muita coisa que ele falou, as pessoas conseguiram registrar, captar e registrar, mas muitas não conseguiu ser. E o amigo de Jesus, o João, era o amigo íntimo de Jesus, o discípulo amado, o discípulo do amor. Ele escreveu lindamente sobre Jesus e finalizou dizendo que ele fez e falou muitas coisas que não estão escritos, porque se tudo que ele fez e falou tivessem sido escritos, não haveriam livros que coubessem. Era muita coisa. Jesus aproveitou muito bem o tempo que viveu na terra. Ele administrou muito bem cada instante. Que você também administre seu tempo, para que você faça coisas boas, frutíferas, que façam frutificar. Então, por isso, a importância do Espírito Santo conosco, para nos ensinar e nos dirigir e nos limpar. Jesus é magnífico. O Espírito Santo, ele nos convence as pessoas do pecado e do mal, para deixarem o pecado, pararem de praticar o mal e te ilumina para o caminho da luz, para não sofrer enganos. Ele nos livra de enganos. Inclusive, uma coisa importante de se fazer é, quando for tomar decisões, fazer uma oração acerca daquilo, pedir a direção, e aí teus planos vai dar certo. O Espírito Santo, ele tira pesos que colocam sobre nós, ele é leve. E cada um é sacerdote de si mesmo quando são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele é um ser sensível, é a parte sensível de Deus que fala conosco. E Deus ele fala de forma sutil muitas vezes. Então, quando nós estamos que estar antenados, quanto mais antenado a gente tiver, melhor para entender ele, porque ele fala às vezes de forma bem sutil. Trate de atender e de corrigir. E se não atender o que ele está mandando fazer, ou deixar de fazer o que ele está pedindo para deixar de fazer, e voltar a fazer o que ele já te falou, não faça, ele pode usar, aí o que é que vai acontecer? É onde, sabe aquela história da mula falar? Que a mula, que Deus usou a mula para falar com o profeta Balaão. Então é aquilo que acontece quando a pessoa tem que fazer algo para Deus, sabe que tem que fazer, mas é rebelde, não faz. O que acontece? A mula vai falar, a jumenta vai falar. Por quê? Não ouviu a voz sensível, a voz do amor. Aí vai pela dor. O que acontece? Essa mula pode vir de várias formas. Ela pode ser um amigo rebelde de seus filhos, ela pode ser a sogra felina, pode ser um colega de trabalho, um funcionário cruel, pode ser a vizinha endemoninhada, pode ser a mula nos dias de hoje. Ela surge de diversas formas para falar, de forma que machuca. Ela pode ser um pastor carrasco, pode ser um crente desmantelado, ou até um doido da rua. Até um doido da rua pode lançar uma palavra que foi impelida, foi permissão de Deus, é a forma da mula falar. Quando a gente não dá ouvido ao Espírito Santo e algo tem que ser feito, a mula fala. Então, acontece dessas formas. Então, o Espírito Santo fala mansamente e nós temos que dar ouvidos para não acontecer de forma ruim. Então, vamos pedir, valorizar essa dádiva, zelar desse presente, peça e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Deus os abençoe e guie no seu santo caminho.